É uma excelente pergunta, muito boa mesmo. E o caminho é de várias etapas. A primeira etapa desse caminho, a primeira antes de qualquer coisa, é ter uma qualidade muito boa, muito alta. Uma qualidade muito alta, ter uma qualidade excepcional. Esse é o primeiro. Agora, olha que interessante, você pode pular esse passo. Porque tem muita gente que cobra muito dinheiro e não tem muita qualidade. Mas, já que a gente precisa partir de algum lugar, vamos começar daí. Então você precisa ser muito bom no que você faz. Esse é o primeiro. O que é ser muito bom no que eu faço? Eu diria que o primeiro passo de ser muito bom no que você faz é fazer o básico bem feito. Então, se você é um profissional que trabalha com horários, por exemplo, e atrasa, você ainda não está fazendo o básico. Se você é um profissional de certa área e não domina essa área, você ainda não está fazendo o básico. Se você é um profissional que se compromete e não consegue cumprir, não fez o básico. Depois que, pra mim, né, depois que bateu a coisa da qualidade, a sua qualidade é alta, né, a sua capacidade de entregar existe e é invariável, aí tem um outro passo que pra mim é bastante importante sobre isso, que é você conseguir fazer além do básico bem feito. Mas esse passo não pode ser pulado. Porque é essa que é a pira da galera, que eu tenho até um destaque aqui sobre isso, que o pessoal quer se destacar. Eu quero me destacar. Você vai lá ver a pessoa que quer se destacar, ela não sabe fazer o básico. Ela não fala português, ela não sabe conversar com o cliente, ela não sabe vender. Ela não entende como acontece o processo de pagamento, recebimento. Ela não entende o mínimo sobre contabilidade. Ela não consegue organizar as finanças da empresa dela. Ela não entende nada sobre hierarquia de trabalho. E aí ela está querendo se destacar, sendo que ela não faz o básico. Então, uma vez que ela faz o básico, aí ela começa, na minha visão, a coisa do, olha, agora está na hora de uma possibilidade de um destaque. E daria para dar exemplos disso em várias áreas, mas eu vou dar o exemplo disso na minha área, que é, como nutricionista, eu sabia fazer o básico. O que era o básico? Eu nunca precisei que um paciente passasse em consulta comigo e depois precisasse me dar 2, 3, 4 dias para que eu fizesse a dieta dele. Ele sentava comigo e eu sabia entregar a prescrição dele na hora. Lara, como? Bom, no tempo fora da minha consulta, eu estava o tempo todo me preparando para que eu pudesse fazer aquilo na hora. Então, todos os tipos de cálculo que eu precisava fazer, em vez de eu depois tirar 2, 3 horas para fazer, eu tinha bolado uma forma de fazer aqueles cálculos na hora. Eu tinha bolado uma forma de fazer aquelas prescrições na hora, né? Isso é o básico, né? É o básico. Esse básico bem feito, então, qual foi o destaque para mim? Bom, na minha época, eu já posso falar assim, na minha época, as pessoas não usavam a internet para divulgar o seu trabalho, entendeu? Então, isso já era uma coisa além do básico. E aí, eu me dedicava muito nisso. Na minha época, assuntos como dietas baixas em carboidrato ou dietas restritivas não sendo ai, que medo, ai, que problema, ai, causa compulsão, isso eram assuntos de destaque e eu me aprofundei neles. Os profissionais, aí não é só na minha época, mas ainda hoje, infelizmente, os profissionais da saúde, eles têm um grande desapego à importância de metodologia da pesquisa científica e sua aplicabilidade. Então, esse era um destaque que eu tinha. Então, uma vez que você já faz o básico bem feito, e começou, então, a passear ali no campo dos destaques, aí o próximo passo extremamente importante para ser capaz de cobrar alto pelo trabalho, que é o cerne da sua pergunta, é entender o valor dele, né? Entender, não ter uma visão distorcida, porque existem muitas pessoas que têm visões distorcidas sobre isso. Então, tem pessoas que têm trabalhos que valem muito pouco, mas elas acham que valem muito. São pessoas que normalmente baseiam o seu custo, o seu preço em esforço. É a galera da meritocracia. Tem um monte de gente que imagina que meritocracia é uma coisa boa, que a gente deve desejar. Se você reparar em rodas de conversa, tem pessoas dizendo umas para as outras, olha, você acredita que existe meritocracia? Um tom de cobrança, como se devesse existir. Porque elas imaginam que meritocracia significa ser reforçado pelo seu esforço e isso é bom. Isso é uma coisa, no mínimo, imoral. Eu não tô nem aí com quanto você se esforçou. Se sou eu que vou pagar pelo seu serviço, seu esforço pouco me importa. O que me importa é a validade do que você está vendendo para mim. E se o que você tem para me vender é muito importante para mim, eu vou pagar alto por isso, ainda que você tenha resolvido isso em 30 segundos. Então, uma vez que a pessoa não tem uma visão distorcida sobre isso, e ela entende o valor do trabalho dela, que de fato é valioso, aí vem o segundo ponto, que ela precisa saber não ter medo e não ter um problema e não ter um pensamento errôneo quanto a cobrar muito pelo seu serviço. Então, existem pessoas que têm um valor muito grande agregado ao que fazem.
Elas não têm uma visão distorcida, elas sabem que aquilo vale muito. O mercado paga muito por aquilo. Então não é aquela pessoa que fala, não, vale muito, o meu pão vale muito. E aí você olha o mercado e fala, ninguém quer pagar. E ela fala, não, mas vale sim. Então ela não está nesse ponto. O mercado quer pagar, mas ela tem às vezes um pensamento limitante bem grande quanto a dinheiro, que ela diz, não, eu quero cobrar um preço justo. Preço justo. Para esse tipo de pessoas, sempre perguntam, o que seria um preço injusto? Porque tem pessoas que têm na coisa do injusto, o conceito do injusto, o valor ou a quantidade de dinheiro. Então são pessoas que às vezes falam assim, não, eu acho injusto que uma mulher cobre 8 mil reais para fazer uma sobrancelha. Você já deve ter ouvido isso por aí. E eu sempre pergunto, por que injusto? Alguém é obrigado, o governo foi lá e falou assim, olha, para fazer sobrancelha tem que ser com essa mulher aqui. E aí ela botou 8 mil reais? Isso seria injusto. Isso é o que o governo faz. O governo delimita que você tem que usar certo tipo de profissional, e esse profissional pode botar o preço que ele quiser. Ele pode colocar 30 reais, é injusto. Agora, eu estou num livre mercado. Eu posso escolher de quem eu quero comprar. Aquela pessoa cobra 8 mil e aquela cobra 30. Os dois preços são justos. Porque eu não tenho obrigação de comprar de nenhuma delas, eu escolho. Então a pessoa tem que ter esse pensamento. Ela tem que entender que cobrar muito dinheiro, desde que os clientes dela tenham a escolha de contratar ela ou não tem nada de injusto. Aí vamos dizer que ela passou por todas essas etapas. Ela tem a base, ela tem um destaque que funciona sem perder a base, ela entende o conceito de preço e valor, ela não tem uma crença limitante quanto a dinheiro, ela colocou um preço alto. Agora vem o ponto-chave, que é esse preço alto que ela coloca, há quem pague? Entendeu? Que não, Lara, eu não tenho limitação nenhuma, eu sei cobrar caro. Ok, tem quem paga? Porque de nada adianta tudo isso, tá bem certinho se não tem quem paga. E é nisso que um livre mercado é moral, é a única forma moral de fazer transações com dinheiro. É porque num livre mercado, quando ele é livre, não há nenhum tipo de intervenção, de obrigação, ele realmente deixa as pessoas livres para fazerem suas escolhas e ganharem ou não dinheiro com elas.